Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Hoje vou gravar para você aqui da cozinha da missionária Eunice Veiga. E o pau tá comendo aqui mesmo, viu? Tá comendo solto aqui. Terminar de botar essa água aqui no café, né? Bom, não é brincadeira, o negócio tá pegando aqui, ó. E tem... É fogo mesmo, viu? Bom, aqui a lenha, né? Pronto. E o café vai sair. Tá bom? Daqui a pouco eu te tomo um café fresquinho. Mas, veja bem, meu irmão. Veja bem, meu querido irmão, veja bem, minha querida irmã. Nós estamos vivendo o tempo litúrgico chamado de ciclo pascal. Esse tempo litúrgico, o ciclo pascal, é este momento que estamos vivendo. Estou gravando hoje, sábado, 10 horas da manhã, aqui no Projeto Maria Santíssima, em Volta Redonda. Domingo, amanhã, é o nosso domingo de Ramos, não é isso? Então veja bem, este tempo litúrgico chamado de ciclo pascal é o mais importante da nossa fé. É o mais importante da nossa igreja. Por que é o mais importante? O que é o ciclo litúrgico? É a grande celebração, o nome já está dizendo liturgicamente, que a igreja celebra a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo se dá em torno desta realidade, desta verdade de fé que os discípulos comprovam e trazem para nós. Essa transmissão da verdade de que Jesus ressuscitou. Então, este tempo que estamos vivendo, a igreja tem outros tempos, a igreja tem o seu ano litúrgico, mas este tempo litúrgico, chamado de ciclo pascal, é o mais importante. Eu não vou dizer nem do ano litúrgico, da nossa vida cristã, da nossa vida de cristãos. O ano litúrgico, ele vai da quarta-feira de cinzas até Pentecostes. O ano litúrgico, ele vai da quarta-feira de cinzas até Pentecostes. Inicialmente, a Páscoa, ela era celebrada como? Quando? Aos domingos, semanalmente, no dia chamado domingo, o primeiro de cada semana. Porque o dia do domingo, o primeiro de cada semana, passou a ser um dia muito especial para os cristãos. Por quê? Um dia sagrado, porque nesse dia Jesus ressuscitou. Então, a cada primeiro dia da semana, o domingo, que não era feriado para os romanos. Era dia de trabalho, era dia de luta, era dia de ação, e os cristãos, eles não podiam furtar-se daquela realidade do trabalho aos domingos. Tudo indica que a celebração da Páscoa se dava à noite após a jornada de trabalho. Mas não demorou, queridos irmãos, e foi escolhido um domingo do ano para ser o domingo dos domingos, ou seja, aquilo que era celebrado semanalmente. O dia do Senhor, a Páscoa do Senhor, que era celebrada semanalmente, agora iria se fazer anualmente. Agora iria se fazer anualmente. Era a Páscoa anual. É claro que não começou do jeito que nós temos hoje, queridos irmãos. Tudo tem um desdobramento.
Olhe para a realidade, olhe para a sua realidade e veja se o hoje da sua vida é igual ao ontem ou antes de ontem. E se o amanhã será do mesmo jeito. A igreja cresce, a igreja avança, mas avança em cima de algo lógico, em cima de um fato, com sobriedade, com a cabeça em cima do pescoço. Embora a cabeça esteja no céu, nas coisas de Deus, os pés estão firmados aqui na terra. A igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Ela escolhe um domingo do ano para ser o domingo dos domingos. Nesse domingo maior aconteceria o quê? A Páscoa anual, aquela Páscoa que era celebrada semanalmente e que não deixou de ser celebrada semanalmente em função daquele domingo anual, onde se comemoraria a Páscoa anual. Só que este domingo do ano, que foi escolhido para celebrar a Páscoa anual, ele não veio sozinho, queridos. Esse domingo, ele foi precedido de uma vigília chamada de Vigília Pascal. Essa vigília, ela era o ponto alto. Eu, quando morei no interior, mais interior do que onde moro hoje, geralmente algumas festas, como o aniversário da cidade, eram precedidas por uma alvorada. Muitos lembram disso, né? De manhã cedinho, madrugadinha ainda, aquelas bandas musicais vinham tocando aquelas músicas, uma alvorada, para falar daquele dia, daquela solenidade, daquela comemoração, aquele feriado estadual, nacional, municipal. Então veja bem, este dia, por sinal, Nossa Senhora, ela é chamada de aurora, né? É a aurora que precede o nascer do sol, o sol da justiça, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então não demorou, este domingo anual, ele foi precedido da Vigília Pascal. E não demorou muito, queridos. Não demorou muito, os cristãos da primeira hora conscientizaram-se de que aquela Vigília Pascal, ela também seria uma vigília batismal. Por quê? Porque nessa vigília, os cristãos, devidamente preparados no período de catecumenato, eram batizados. Claro, era um batismo de adultos. Era uma preparação rigorosíssima que havia, era o tempo do catecumenato, o tempo da preparação, para que eles fossem, então, inseridos na igreja pelo batismo que acontecia nessa Vigília Pascal. Estava tudo bonito? Estava. Mas o tempo passou e no século IV, a Vigília Pascal deu lugar ao Tríduo Pascal. Veja bem que tudo está acontecendo em cima de um fato. Que fato é esse? A ressurreição de Jesus. A igreja agora, ela tem a vigília, mas agora vai ter o Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal é paixão, morte, sepultura e ressurreição de Jesus. A igreja não está apenas celebrando a ressurreição de Jesus. Ela está celebrando a paixão, a morte, a sepultura, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava tudo bonito? Estava tudo muito bonito. Estava tudo muito belo. Mas, no V século, a igreja, querendo evocar todos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém,
como desdobramento do tríduo pascal, acontece o quê? A Semana Santa. Dá de entender, queridos irmãos? Essa é a caminhada da igreja. É claro que tudo não aconteceu assim, ó. Hoje é muito fácil, queridos irmãos, a gente pegar uma Bíblia, né? Interpretar com as luzes que nós temos hoje, da forma que nós temos hoje, com a psicologia de hoje. É muito fácil. É muito fácil nós querermos julgar o passado com critérios do presente. A igreja tem uma história e é interessante que a gente estude de verdade, sem preconceito, a história da igreja. Porque esse estudo desprovido de preconceitos, de paradigmas, que estão aí universalizados pelo ódio, pela arrogância, pela presunção. O verdadeiro estudo da história da igreja vai nos fazer entender os meandros, os desdobramentos, porém são desdobramentos, repito-me, a cabeça está no céu e os pés estão calcados aqui na terra. Então, depois da Semana Santa, estava tudo legal, tudo bonito, estava. Mas, finalmente, para bem celebrar a Páscoa, para bem celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, surgiram mais 2 desdobramentos. Vejam bem, queridos, tem coisas que a gente não consegue nem entender, nem formular na mente. Como é que se fala tanto de Jesus, amamos Jesus, é o nosso Salvador? E aquilo que a Igreja Católica faz em torno de Jesus, do Salvador. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, queridos irmãos, é para mostrar a grandeza de Jesus, Jesus ressuscitado. A Semana Santa, tínhamos o tríduo pascal, mas a igreja, para evocar todos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, surge o desdobramento da Semana Santa. A igreja queria seguir o passo a passo da vida de Jesus. Como é que a gente ama Jesus? E por que a Igreja Católica trabalha cada ponto da vida de Jesus de forma litúrgica? A gente começa a jogar pedras, a gente começa a criticar, a gente começa a despersonalizar. Quantas e quantas pessoas não fazem banalização na Sexta-feira Santa? Quantas e quantas pessoas? Finalmente, para bem comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a Igreja Católica Apostólica Romana, para bem celebrar, para enaltecer a ressurreição de Jesus, acontece então mais 2 desdobramentos. Quais? Primeiro, era um de preparação para a Páscoa. Segundo, era um evento de propagação, de prolongamento, de extensão da Páscoa de Jesus. Seriam 50 dias de aleluia. Qual é o primeiro momento que a igreja vai fazer para preparar a Páscoa? É a Quaresma. Quaresma, queridos irmãos, presta atenção nisto, que não começou no século IV. Esta Quaresma é o desdobramento litúrgico coletivo que a igreja já vivia através dos seus membros. Quantas pessoas, quantos discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, eles jejuavam da sexta-feira à tarde, que estava terminando, até o domingo da ressurreição, para evocar o quê? As 40 horas que Jesus passou no túmulo.
Então a igreja liturgicamente estabelece a quaresma. Não era para evocar apenas as 40 horas que Jesus passou no túmulo, mas os 40 dias que Jesus passou no deserto em oração e jejum. Então agora nós temos a quaresma, um período de preparação para a Páscoa. Vejam bem que tudo aquilo que era vivido de forma pequena, minúscula, singular, particular, começa agora a ter um enfoque grande. A igreja como coluna e sustentáculo da verdade. A igreja, racionalmente, a igreja que é o corpo místico de Cristo, ela tinha autonomia para enaltecer Jesus Cristo. Para mostrar que, embora ela fosse o lado visível de Cristo na terra, o lado que sofre, que chora, que perdia, todavia ela tinha uma certeza, a certeza de que a sua cabeça, que o seu fundador, que Jesus Cristo, era o vencedor da morte, e isto bastava para os cristãos. Então, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, para celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, estabeleceu-se um período de preparação para a Páscoa, a quaresma. Mas não parou por aí. Agora que já temos um período de preparação, vai ter também um período de prolongamento, é o Pentecostes. Eu falei para você, o ciclo pascal ele vai da quarta-feira de cinzas até a solenidade Pentecostes. Se na quaresma temos 40 dias de preparação para a Páscoa, em Pentecostes temos 50 dias de aleluia. Ou seja, 50 é mais que 40. Não é para dizer que os 50 é mais importante, não é para banalizar a quaresma, não. Mas a nossa vida não termina na cruz. A nossa vida não termina no túmulo. A nossa fé não é uma fé vazia de significado. A nossa fé está ancorada na ressurreição de Jesus Cristo. Então, porque Jesus ressuscitou, nós temos agora lá este período de aleluia, este período de louvor, este período de exaltação ao nosso Deus. Então, queridos irmãos, nós temos aí o quê? Vigília Pascal, Tríduo Pascal, Semana Santa, Quaresma e os 50 dias. Nós temos o Pentecostes. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos esta realidade de fé que precisamos viver a cada dia junto com a nossa igreja. Aquela Páscoa semanal deu lugar para este momento extraordinário que vivemos na nossa fé. E tudo por quê? Porque Jesus ressuscitou. A igreja está celebrando na Páscoa a grande ressurreição de Jesus. Esta Páscoa, esta Semana Santa, está sendo vivida de forma atípica. Amanhã, a procissão de Ramos não vai ter. Na igreja, como costumeiramente é feito. Mas todos nós podemos viver na nossa casa esse momento de fé. Todos nós podemos, aqui no projeto, vamos colocar, já estamos preparando os ramos para colocar lá na frente. A missionária está lá na Capela do Santíssimo com a minha filha. Hoje, todo primeiro sábado de cada mês, é a grande intercessão das 1000 Ave-Marias. E já estão, meu filho Miguel, aí já está preparando os ramos para a gente colocar lá no portão, na entrada. Vamos celebrar isso em família. No início do cristianismo, a fração do pão acontecia nas casas. Então Deus está nos dando esta oportunidade para nós ficarmos em família, celebrar em família, descobrir a grandeza de Deus na nossa família. Cristo está no meio de nós. É claro, meu querido irmão, retomando um pouquinho, repetindo-me, não iniciou do jeito que temos hoje. Mas tudo o que temos hoje já havia um embrião, já havia uma semente na aurora, no início, nas primeiras horas do cristianismo.
E a igreja, então, ela vai trabalhando liturgicamente para dar uma força maior àquele momento que aconteceu. Imagina se não tivéssemos este momento tão forte, a celebração da Páscoa, da ressurreição, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã seria tão vazia de significado, de expressão. Imagina se nós não tivéssemos a Bíblia, queridos irmãos. Imagine se a Igreja Católica não tivesse pego aqueles livros do Antigo Testamento, a literatura judaica, e dito, isto é a palavra de Deus. Quem teria o Antigo Testamento na sua Bíblia? Tem um monte de coisa dos judeus, que as pessoas que dizem cumprir o Antigo Testamento não cumprem. Então nós só temos a literatura judaica, o Antigo Testamento, como palavra de Deus, porque a igreja pegou aqueles livros e disse, é palavra de Deus. As memórias de Jesus, dos apóstolos, a igreja trabalhou em cima disso, com esmero, com sobriedade, durante muitos anos, queridos irmãos. Imagine se nós não tivéssemos nada disso. Nos primeiros 20 anos do cristianismo, nos primeiros 20 anos após a morte de Jesus, me diga qual a literatura que tinha. Diga-me qual a literatura que tinha. A palavra para a qual se dava crédito era a palavra falada, e não a palavra escrita. Era a palavra das testemunhas daqueles que estiveram com Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, precisamos entrar na história com sobriedade, sem preconceitos e ver que o que a igreja está fazendo, ela tem autoridade, ela tem autonomia, inclusive histórica, para dizer, para contar os fatos para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu vou tomar um golinho de café, que está muito gostoso. Deus abençoe a todos nós.